Olá! A partir desta aula, nós vamos falar sobre cidadania e meio ambiente. Vou começar falando sobre o assunto cidadania. A cidadania no trânsito consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro, gozar dos benefícios que lhes são de direito e respeitar o direito dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Aqui eu quero dar uma rápida explanação para vocês sobre esses três elementos dentro do contexto cidadania. Aqui nós temos o indivíduo com suas particularidades, personalidade única. O indivíduo dificilmente ele será igual ao outro. Pode até ser parecido, gostar de coisas parecidas, mas igual a gente não vai encontrar. Aqui nós já temos os grupos sociais, onde as pessoas tendem a se agrupar por gostos, crenças parecidos, similares. Ou seja, esse pessoal aqui tem uma tendência em se relacionar melhor. E aqui nós temos a sociedade, que é composta de vários desses grupos sociais. Funcionaria mais ou menos da seguinte forma, deixa eu tentar ilustrar aqui. O grande círculo aqui seria a sociedade. A sociedade ela é composta de grupos sociais, que são esses círculos menores. E esses círculos menores são formados por indivíduos, elementos que tendem a ter gostos similares, crenças similares, vontades parecidas. Muito bem, apresentados para vocês esses conceitos, a gente pode chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o trânsito ele não faz essa distinção de grupos sociais. Você é alguém que gosta de pescar, de praticar um esporte, de ler, tocar um instrumento musical. Você tem uma tendência em se agrupar com pessoas que têm gostos similares. Com isso, a sua relação melhora. Agora, quando você é inserido num contexto, um grupo, ou na sociedade, vamos dizer assim, onde não existe essa distinção, se bem que a sociedade existe a distinção, mas eu quero me referir ao trânsito, onde não existe essa separação de grupos sociais, você vai começar a encontrar pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, ideias diferentes, comportamentos diferentes. E isso gera conflito. E é exatamente aí que esse assunto cidadania precisa ser trabalhado. Vamos avançar no slide para a gente entender melhor onde eu pretendo chegar. Bom, as diferenças individuais nós já vimos, em razão de cada indivíduo ter a sua ou suas particularidades. Isso fica bem destacado aqui. Vejam, um único vermelhinho entre vários branquinhos, né? Essas diferenças individuais geram divergências que, consequentemente, levam a conflitos, o que explica o comportamento agressivo das pessoas no trânsito. Todavia, para dirimir esses conflitos, existe o poder do Estado com suas leis e normas. Então é isso. Por que o Big Brother dá tanta confusão? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas ali são pessoas selecionadas que têm ideias, pensamentos e gostos totalmente contraditórios. Eles não vão pegar pessoas que seguem uma mesma linha e agruparem ali, porque não vai ter ali a repercussão esperada pela emissora que promove esse evento. Então o que eles fazem? Eles querem positivo e negativo mesmo, para entrar em confronto e dar choque. A mesma coisa ou coisa parecida acontece no trânsito. E acontecendo essas divergências, o que você, como cidadão, como motorista, deve fazer ao se deparar com uma situação confrontante no trânsito? Manter a calma, fazer o seu papel,
E se porventura precisar de lançar a mão de algum recurso extra ou adicional aí, que seja embasado em lei ou em normas que te assegurem o seu direito. Afinal, a cidadania no trânsito, inclusive, é isso. É saber quais são os seus direitos, conhecer os seus direitos e usufruir deles. Também, conhecendo esses mesmos direitos, saber quais são os seus limites e respeitar também a vez e o direito dos demais, conforme nós vimos aí no slide de abertura. Colaboração multa, exatamente o que eu acabei de dizer. Exija e usufrua dos seus direitos. Porém, respeite as leis e cumpra também com os seus deveres. Só para figurar um pouco o que a gente está falando, eu quero passar para vocês uma rápida passagem, uma matéria, um trecho de uma matéria da Folha de São Paulo, bem antiga, de 1996 essa matéria, só para vocês terem uma ideia da dimensão do problema. Olha, 96, já está aí há quase 20 anos atrás, nós já enfrentávamos esses problemas, conforme vocês vão ver aqui na descrição. Luiz Carlos, de 32 anos, morava no balneário de Praia Grande, 82 km a sul de São Paulo. Ele veio a São Paulo na manhã de ontem com seu Fiat Uno para levar o carro ao concerto. Segundo informações, pouco antes de chegar à ponte Ari Torres, no Brooklyn, zona sul de São Paulo, Luiz Carlos Halenhoco, teria fechado um táxi. O taxista o teria alcançado na ponte, emparelhado com a vítima ou seu veículo e atirado. Vejam, o taxista foi atrás desse Luiz Carlos, aparelhou o veículo com o veículo e atirou, disparou contra ele. O motorista, Luiz Carlos, perdeu o controle do Uno, se chocou com a carreta e Halenhoco, o motorista do Uno, foi levado ao hospital Santa Paula, onde morreu. O motorista do táxi fugiu. Pois é, gente. Essa é a realidade que a gente vive no trânsito brasileiro. E não por acaso esse conteúdo precisa ser trabalhado aqui. Com qual finalidade? Abrir a mente para vocês que estão se inserindo no trânsito para tentar mudar essa cultura. Por que a pessoa, eu digo pessoa no contexto de pessoa mesmo, ele como indivíduo, tem um comportamento quando andando a pé e outro totalmente diferente, mais agressivo, quando na condução de um veículo, seja ele um automóvel, uma motocicleta ou o que for. Vou dar um exemplo. Se você, transitando pela calçada a pé, ao fazer a esquina, tromba com alguém ali, vou usar esse termo, trombou com alguém, dificilmente você vai xingar essa pessoa ou arranjar uma confusão com ela. O mais comum nesses casos é que a pessoa brinque e fala, desculpa aí, eu não vi, estava distraído. Normalmente é dessa forma que as pessoas reagem quando andando a pé. Se bobear, daquele trombão ali, aquela trombada, resulta até uma amizade, certo? Essas mesmas duas pessoas, se estiverem em dois veículos, um fechou o outro no cruzamento, não chegou a colidir não, porque se colidir, se houver o acidente, ainda pode se justificar a alteração da pessoa, de personalidade, em razão do dano material causado, do prejuízo e o transtorno. Mas não chegou a colidir. Vamos considerar que só fechou, tomou o direito do outro ali, avançou a preferencial. O comportamento é totalmente diferente. A pessoa de cara já emenda a mão na buzina, xinga, faz gesto obsceno, tem comportamento extremamente agressivo ao ponto de muitas vezes sair do carro, chamar para briga. Pior, acontecer conforme ilustrado ou mostrado aqui nessa matéria da Folha de São Paulo que nós acabamos de ler. Chegar ao cúmulo, disparar com a arma de fogo contra uma pessoa no trânsito, levando-o a óbito, à morte, por conta de uma coisa tão irrelevante no trânsito. Então o que a gente precisa ter em mente é isso. Esse comportamento ele precisa mudar. Ele precisa justificar aquele exame psicológico que a gente fez lá na primeira etapa para tirar a habilitação, certo? Aquele exame seria pelo menos para avaliar o comportamento do condutor que vai estar sendo inserido aí no trânsito, mas infelizmente ele tem uma taxa de reprovação tão baixa, tão
pequenininha face à realidade que nós vivemos. Hoje, se você pegar aí uma grande maioria dos condutores, eles têm um comportamento realmente agressivo mesmo, e é isso. A mensagem que eu quero passar é essa, que a gente tenha consciência disso, que vocês estão entrando no trânsito, se inserindo agora, tenham consciência disso e possam realmente fazer parte, se inserirem nesse trânsito, tentando mudar essa natureza agressiva que existe até então. E aqui, 3 mensagenzinhas para a gente guardar. Eu digo sim para gentilezas. Essa deve ser a ideia do condutor moderno, você no trânsito. Sou legal no trânsito, a vida em primeiro lugar. Com isso a gente finaliza essa primeira aula falando aí sobre cidadania. Já volto na próxima aula entrando no tópico meio ambiente, trânsito e meio ambiente. Qual é a relação que existe aí entre esses 2 elementos? Aguardo vocês, até a próxima.